aqui já ouviu falar de genética, né? E aí, DNA, cromossomos? Já, né? Mas o que é isso? Alguém sabe me dizer? O que a genética estuda? Pergunta fácil, gente, para, né? A genética é um ramo da biologia que estuda as características e como essas características são passadas para os descendentes. Ela tenta explicar, por exemplo, por que você herdou uma determinada característica, né? Então, assim, tudo no nosso corpo, todas as nossas características, a gente herda dos nossos pais. Um exemplo bem, assim, aleatório. Dá uma olhadinha aqui no cabelo de vocês. Tem gente que aqui é reto, tem gente que aqui faz um biquinho, vocês já viram? Vocês já, tipo, fala que tem gente que vai fazendo aquelas entradas, né? Uma característica genética. Nada a ver, né? Não influencia em nada na sua vida, mas é uma característica da sua família que você herdou. Outro exemplo, a sua orelha. Aqui é uma característica genética, ter o lóbulo da orelha solto. Tem gente que ela vem e não faz essa curvinha, já encosta direto no rosto. Vocês já viram? Alguém é assim aí, para a gente olhar, mostrar a orelha para nós? Agora tem uma que eu sou revoltada, é uma característica genética, que a Isadora e a Helena conseguem e eu não consigo, que é dobrar a língua. Ela tá rindo da minha cara. Porque eu não consigo dobrar a língua. Eu fico tentando. Sabe quando faz? Faz aí, Isadora, eu não dou conta, dá uma raiva disso. É uma característica genética, olha que absurdo, né? Herdada dos pais. Mas como que isso acontece, né? De que maneira que a gente herda todas essas características? É isso que a gente estuda em genética, a hereditariedade, como essas características aparecem e como elas são passadas para os descendentes. Então, nossa, professora, foi lindo. Ai, alguém viu isso no slide? Que horror. Preciso voltar para a alfabetização. E aí, gente, a genética, ela surgiu com esse cara aqui, foi um dos principais, que foi o Gregor Mendel. Deixa eu contar um pouquinho da história dele. Mendel, ele morava numa fazenda com a família dele, e aí ele queria muito, muito estudar. O contrário de muitos, né? Que não quer estudar e a família empurra. Esse aqui era o contrário, a família não tinha condições de pagar e ele queria muito estudar. E aí, o que ele fez? Ele foi para um mosteiro, porque lá no mosteiro ele teria a oportunidade de estudar. Ele não tinha aptidão nenhuma para questões religiosas, tanto que ele fumava, era todo bagunçado, mas ele queria estudar, era a oportunidade que ele teve. E aí ele foi para esse mosteiro e lá ele tinha duas paixões. Ele ficava cuidando do jardim, onde ele cultivava plantas, principalmente ervilhas, e a outra paixão dele que era dar aula. E o que aconteceu? Ele foi fazer uma prova, um teste, né, com os professores dele para dar aula, e explicou as teorias dele, o que ele pensava e tudo. E ele foi reprovado. Detalhe, depois de alguns anos, descobriram que o Mendel estava certo, que os professores dele estavam errados. Não é o nosso caso, tá? Estou sempre certa, já vou avisando para vocês. Viu? Mas, assim, brincadeiras à parte, ele era um estudioso e que as pessoas não compreendiam. Eles só foram acreditar, entender as teorias dele depois que ele já tinha morrido, como acontece com a maioria dos estudiosos. Eles só vão dar valor depois que já morreu, né? Então, esse daqui é o Gregor Mendel, um monge augustiniano, conhecido como pai da genética. Por quê? O que foi que ele fez? Ele pegou diferentes tipos de ervilhas e começou a cruzar entre si. Mas por que de ervilha? A ervilha, a florzinha da ervilha é fechada. O que isso significa? Que quando ela cruza, lá dentro tem grão de pólen e tem a parte feminina também, tem o estigma e o estilete ali. E aí ela se autopoliniza, ou seja, ela é pura, ela não cruza com a outra ervilha. Então as ervilhas eram puras, as ervilhas, quando cruzavam, produziam descendentes diferentes. Aqui você pode ver que tem ervilha lisa, tem ervilha aqui que é enrugadinha, né, que a gente chama de rugosa, tem ela verde, tem ela amarela.
E quando ele começou a cruzar as ervilhas, elas nasciam, e aí ele começou a calcular esses resultados. Se preparem, genética, a gente costuma fazer algumas continhas, mas é coisa fácil, tá? Esquenta não, que não tem nada de outro mundo aqui. Olha só que linda essas fotos dos jardins lá do mosteiro, onde ele fazia seus experimentos. Era aqui que ele ficava cruzando essas ervilhas aí e ficou famoso no mundo inteiro por causa disso. O legal é que assim, gente, Mendel, eu pesquisei sobre isso. Mendel criou a teoria lá do DNA, das características genéticas, né, que é passado. E Darwin criou a teoria da seleção natural, que as características são passadas e também. Só que Darwin não sabia explicar essa questão do gene que Mendel explicou aqui. Aí um dia eu falei assim, nossa, seria legal o encontro dos dois, né? Eles viveram na mesma época, só que esse daqui era na Áustria e o Darwin era em Londres. E aí eu assisti uma palestra que existem indícios que Darwin leu o artigo de Mendel, só que ele não deu moral. Eu fiquei indignada. Como assim, gente? As duas teorias se completam. E ele não deu moral, ele não gostou e largou para lá. Dizem, né? Vai ter certeza. Mas dizem que realmente aconteceu mesmo. Então, o que ele fez? Ele pegou as ervilhas com a florzinha fechadinha que eu falei para vocês, abriu essa florzinha, removeu aqui as anteras de uma flor, e aí ele recolheu aqui o pólen dessas anteras e transferiu para o pólen de outra flor, e aí aconteceu o cruzamento, né? Então, com isso, ele começou a fazer contas, né? Quantos descendentes, o que nascia desses cruzamentos. Então, olha só, por exemplo, ele pegou aqui uma plantinha, uma florzinha branca, cruzou com uma florzinha roxa, que ele deu o nome de progenitores, que são os pais. E aí, gente, na primeira geração, nasceu tudo roxo. E isso deixou ele assim, né? Uai, como assim? Nasceu tudo roxo? O que aconteceu com a cor branca? Desapareceu? Isso deixou ele muito intrigado. E aí ele pegou essas flores roxas que nasceram aqui da primeira geração e cruzou entre si. Quando ele fez isso, nasceram flores roxas e brancas. Olha só, vocês já ouviram falar, puxou a característica lá do avô, vocês já ouviram falar isso? Alguém aí tem alguma característica que o pai fala, nossa, você puxou isso aí do seu avô, puxou da sua avó. É isso aqui que acontece, tá? É explicado pela teoria de Mendel, aonde aqui, esse daqui era uma linhagem pura, cruzou com esse daqui e nasceu tudo roxo. Quando ele pegou essa primeira geração, cruzou de novo, nasceu 3 roxas para cada branca. Gente, aí ele ficou, né? E agora? Ele fez isso para um monte de característica e o resultado dava sempre igual. Então, foi a partir daí que ele pensou o seguinte, que ele criou a chamada primeira lei de Mendel, que as características, elas existem aos pares e que a gente recebe um alelo, né? Hoje a gente chama de alelo, Mendel não usava esse nome. Um alelo a gente herda do pai e o outro alelo a gente herda da mãe. E a união dos dois vai determinar a nossa característica. Como aquelas plantinhas, as mães lá, eram puras, ele colocou essa daqui, presta muita atenção nisso aqui, é importante. Essa daqui, que a cor prevaleceu, ele deu o nome de dominante e usou letra maiúscula para representar. Essa daqui, que a cor não apareceu na primeira geração, ele chamou de recessivo. E aí ele usou letra minúscula para representar. Então, olha, dominante, recessivo. Essas aqui são puras. Quando cruzou os dois, herdou uma letrinha do pai e herdou uma letrinha da mãe. Vocês estudaram ano passado meiose, mitose, meiose? Há 2 anos atrás, não sei. Vocês estudaram divisão da célula com pH, não? Ou não lembro? Estudou, Pedro? Então, isso aqui é meiose. pH não, mas com a Lucélia. Com a Lucélia, né? O que era meiose?
os cromossomos são aos pares, né? Metade que a gente recebeu do pai, metade da mãe. Então, cada cromossomo tem o seu parzinho. Esses cromossomos, durante o processo de formação dos gametas, separam, e aí o óvulo e o espermatozoide têm só metade do DNA. Não sei se vocês estão lembrados disso. Por quê? Eu tenho 46 cromossomos. Para as minhas filhas terem 46, elas têm que herdar 23 meu, 23 do pai delas. Então, por isso que isso divide no meio. Então, foi essa lógica que ele pensou. Nessa época, eles não tinham noção. Gente, vamos voltar aqui só para vocês verem o ano que foi. Olha, só voltar aqui. Ele nasceu em 1822. Ele morreu em 1884. 100 anos antes de eu nascer. Agora vocês têm noção qual o conhecimento sobre óvulo, espermatozoide dessa época era, nossa, era nada praticamente, né? Era tudo teoria, tudo coisa que eles ficavam imaginando, assim. A partir não tinha celular para ficar atrapalhando, né? Nem televisão, nem série, nem nada. Então, eles ficavam pensando. E aí, o que acontece aqui? Vamos lá, vamos continuar. Presta muita, muita atenção. Isso aqui chama quadrado de Punnett. Meu professor do mestrado não pode ouvir falar isso, não. Ele diz que é Punnett. Quadrado de Punnett. Se você jogar lá no Google Tradutor e pedir para ele falar, não é Punnett, é Punnett. Tem que aprender a falar certo. Aí, o que ele imaginou? Olha só. Esse daqui, dominante. Esse aqui, dominante. Esse é recessivo, desculpa. Dominante, recessivo. E esse daqui é uma mistura dos dois. Ele pegou um errão desse e um errinho desse, certo? E aí, lembra que eu falei que na meiose esses pares separam? É isso que ele fez aqui. No pai, esse símbolozinho aqui é masculino, todo mundo sabe disso, sabe diferenciar, né? Ou não? Todo mundo sabe diferenciar? Então tá bom. Se tiver alguém que não sabe, fala que eu explico. E aí aqui é o símbolo masculino, ele pegou e separou. Então, um aqui, o errão aqui e o errinho aqui. E os óvulos, que é o feminino, separou também. Um errão aqui e um errinho aqui. Por que separa? Porque vai acontecer a meiose, né? Os pares de cromossomos homólogos separam. Então, essa daqui, se juntar esse pólen com esse óvulo, errão, errão, fica roxo. Se juntar esse pólen, errinho, com esse óvulo, errão, errão, errinho, errão é dominante, fica roxo. Se juntar esse aqui do pólen, errão, com do óvulo, errinho, errão, errinho, roxo também. Agora, se juntar esse errinho com esse errinho, 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 recessivo, vai ficar branco. E aí, gente, fazendo esse quadro de Punnett, né? Vou falar certo agora. Fazendo esse quadro, ele conseguiu explicar como que aquela característica branca desapareceu na primeira geração e voltou depois de novo, tá? Eu sei que, assim, às vezes vocês podem estar achando isso um pouco difícil, né? O Pedro está fazendo tanta cara ali que eu estou até com medo, mas assim, é uma aula introdutória, só para vocês terem uma noção do conteúdo, não precisa sofrer, não. A gente vai falar um monte sobre isso ainda, tá? É só para vocês começarem a entender como funciona isso daqui, tá bom? Calma, respira, não vai ter prova amanhã disso aqui, não. Certo? Então, vamos lá. Quem lembra como é que chama quando ele tem letras maiúsculas? Qual foi o nome? Quem lembra? Dominante. 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 E esse daqui? Recessivo. 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 E esse daqui, ele é o quê, então? Dominante ou recessivo, essa planta que tem errão? Tem um de Uma cada. mistura. Ele é uma mistura, mas eu vou considerar ele dominante ou recessivo? Dominante? Dominante. Nossa, eu pensei ter ouvido a minha voz. Ai, que agonia. Dominante. Isso aí, entenderam? Ó, esse é dominante, só que ele é puro, dominante puro. Esse aqui é recessivo, todo recessivo é puro. Mas eu posso ter um dominante que não é puro. O Mendel usou o nome híbrido. Hoje a gente usa o nome heterozigoto. Lindo, né? Heterozigoto. Mas o Mendel usou o nome híbrido para explicar isso.
tá bom? Tem até uns filmes aí que falam sobre híbridos, né? Que vê um ZT de sei o quê, e cruza com o povo aqui, e aí nasce os híbridos. É mais ou menos essa ideia, é o cruzamento de espécies puras ali, né? Características puras que formam a característica intermediária entre eles, por isso que é chamado de híbrido, certo? Tranquilos até aqui? Alguma pergunta? Tranquilo. Ah, então tá bom. Por favor, falem comigo, porque senão eu me sinto sozinha e é muito ruim. Dentro de cada ervilha, então, o que ele disse? Olha só. Dentro de cada ervilha deve existir algo que ele não sabia explicar até o momento, que transmite as características de pais para filhos. Ele explicou como isso era passado, mas o que era esse algo aí, isso ele não sabia. Isso só foi identificado depois com outros estudos. A Rosalind Franklin percebeu os cromossomos ali na forma de um X, né? Os cromossomos duplicados, tudo isso para a divisão da célula. Então ele disse, olha, dentro de cada ervilha existe algo que transmite as características de pai para filho, e cada progenitor deve possuir 2 fatores para cada característica. Então, ou 2 errões, ou 2 errinhos, ou um errão e um errinho. Por que da letra R? Ah, uma coisa interessante para mim contar para vocês. Por que R? Normalmente, quando a gente vai fazer um cruzamento de genética, você usa a primeira letra do recessivo. Aí esse aqui tá errado, então, né? Na verdade, deveria ser B de branca. Aí a gente tem o R aqui de roxa, então esse exemplo acabou ficando errado. Mas normalmente a gente usa a primeira letra do recessivo. Mas posso usar outra letra? Tranquilamente. Posso usar A, B, a letra que eu quiser, tá? Esse R é porque de roxa usou a primeira letra. Normalmente a gente usa a primeira letra do recessivo. Então, Mendel, ele falou, né? Cada característica ela é determinada no nosso corpo por 2 fatores. Que são esses fatores, então? Mendel não tinha noção. Hoje a gente sabe. São os genes. São os genes que determinam as nossas características. Mas o que é um gene? Pelo amor de Deus, alguém sabe o que é um gene? Não? Olha só. Nosso DNA, ele tem mais ou menos, cada célula tem em torno de 2 metros de genoma. 2 metros de genoma em cada célula do nosso corpo. Só para vocês terem uma noção. Só que como ele é muito fininho, ele enrola e aí cabe lá dentro do núcleo. Esse genoma, ele tem pedaços que são lidos para montar as proteínas. Esses trechos do DNA que são transcritos, que são lidos e traduzidos em proteína, são chamados de genes. Então, por exemplo, eu até falei isso hoje na aula do primeiro ano. Como que a célula do pâncreas sabe que tem que produzir suco pancreático, gente? Porque o gene, o pedaço que manda produzir suco pancreático lá, está ativo naquela célula. Então, os genes estão ativos em todas as células? Não. Depende da função daquela célula, vai ter um gene ou mais genes ativos. Vocês estão entendendo? Então, olha, a gente tem o nosso DNA. Isso aqui Mendel não tinha noção. Isso aqui que eu estou falando para vocês, Mendel passou muito longe. Mas como que, por exemplo, uma pessoa tem a pele negra? Como que ela faz para produzir? Ela tem os genes na pele, o pedaço lá do gene ativo na pele que manda produzir melanina. A questão da cor do olho, a mesma coisa. Talvez, por exemplo, a produção de insulina. Quem tem diabetes tem problema no gene, no pedacinho do DNA que manda produzir insulina. Isso causa doença de diabetes. Entenderam? Então, esses 2 fatores são essas características que a gente herda. Por isso, gente, que isso é um dos motivos que mesmo que você tenha 2 filhos muito, muito parecidos, eles não vão ser idênticos.
a não ser que sejam gêmeos idênticos, né? Que é o mesmo óvulo, o mesmo espermatozoide, o mesmo DNA. Do contrário, é muito difícil, porque isso é aleatório. Um gene é dominante do pai, passou para o filho, mas no outro filho, aquele mesmo gene que passou era recessivo, porque ele era heterozigoto, né? Ele tinha um azão azinho. Então, assim, é bem complexo. Então, voltando aqui. Como eu disse... Gente, por que esse slide usou RB? Que meleca, desculpa. Aqui, ó. Seguinte, aqui eu tenho essa flor dominante, uso letra maiúscula. Isso é extremamente importante vocês entenderem. Recessivo, eu uso letra minúscula. No heterozigoto, eu vou pegar um que herdou do pai, suponhamos que esse aqui é o pai, um que herdou do pai e um que herdou da mãe. E na hora de fazer os filhos, de formar o genótipo dos filhos, esse daqui tá roxo. Por que ele é roxo mesmo? O que ele tem que ter para ser roxo? Vamos ficar aqui até amanhã ou alguém vai ter que me responder. O que essa flor precisa ter, de acordo com tudo que eu expliquei aqui dessas letrinhas, para ser roxa? Ai. Não. Aquele negócio da dominante? Vai, Bianca. Qual letra que ela vai ter que ter aqui, Bianca? A maiúscula. E aí, Bianca, não sabe? Gente, eu tô aqui há meia hora, tô suando aqui para dar aula para vocês e vocês não Ela sabem? precisa de ter a letra maiúscula. Isso, muito bem. Foi a Jordana que falou? Precisa ter letra maiúscula, tá? Por quê? Porque a letra maiúscula é... Sai do quarto agora. É o quê? Dominante. Dominante. Então, todas essas roxinhas precisam ter pelo menos uma letra maiúscula. Vocês entenderam? Por que essa daqui é branca? Para ela ser branca, tem que ter o quê? Duas do recessivo. Recessivo. Duas do recessivo. Pronto. Tá? Entenderam a ideia básica aqui? Para ser dominante, tem que ter pelo menos uma letra maiúscula. Pode ser as duas maiúsculas ou só uma maiúscula e uma minúscula. Mas pelo menos uma tem que ter. Para ser recessivo, obrigatoriamente eu tenho que ter as duas minúsculas. Todo mundo entendeu isso daqui? Sim, Gente, senhora. pode falar, viu? Eu não pode Sim, repetir, senhora. não, tá? Não, é porque assim, às vezes alguém não entendeu e fica com vergonha de falar. Pode falar, não mordo, viu? Só as minhas filhas, mas é normal. Aí, vamos lá. Então, olha só, exercício. Nos ratos, a cor do pelo pode manifestar-se como cinzenta ou castanha. A cor cinzenta é dominante sobre a castanha. Então, eu tenho aqui o ratinho cinzento e o ratinho castanho. Letra Czão maiúsculo, Czinho minúsculo. Tranquilo? Entenderam a questão? Qual é o fenótipo desse ratinho? Ele é dominante ou ele é recessivo? Excessivo. Recessivo, muito bem. Por que ele é recessivo? Porque ele é... Porque ele tem o C minúsculo. Porque ele tem o C minúsculo. Isso aí. Muito bem. Então, ele vai ter quantos Cs minúsculos? Obrigatoriamente? Os dois, né? 2. Isso aí. Ó, quando a gente fala... Aí, eu perguntei o fenótipo, né? Esses caras assim, né? Parar, pensou, o que é fenótipo? Olha só. Quando eu falei para vocês assim, enrola a língua, né? Eu não consigo enrolar a língua. Questão aqui, né, do biquinho aqui no cabelo. Gente, até virar o dedão para trás é uma característica genética, eu consigo. Tem gente que fica com o dedo retinho. Faz o teste aí, todo mundo, deixa eu ver. Vamos fazer joinha. Tem gente que não consegue virar o dedão para trás. É uma característica genética. Ridícula, mas é, né? Mas assim, o que eu quero que vocês entendam? Tudo isso que eu falei é o
fenótipo. Fenótipo é aquilo que a gente vê, que a gente observa. Eu falei que aquela flor era roxa ou vermelha, eu estou falando do fenótipo. Agora, quando eu falo de genótipo, aí eu estou falando da característica genética, das letrinhas. Qual o genótipo desse ratinho, então? Quais as letrinhas que ele vai ter? É minúsculo? E aí, como é que vai ficar? C maiúsculo e C minúsculo. Não. 2 C minúsculo? 2 C minúsculo. Isso aí. Por quê? Ele é castanho. Se ele é castanho, ele é recessivo. Recessivo. Se ele é recessivo, ele só pode ter Czinho. Sai Então, ele vai daqui, ser não vou te Czinho, dar Czinho, em aulas, tá? Senão eu vou te bater. tá? Ele vai ser... Credo, gente, não vai bater ninguém, não. Pelo amor de Deus. Ouvi alguém falando de bater aí. Era menino demais. Entenderam? Ó, fenótipo é a característica que a gente observa. Genótipo é a característica que herdamos dos nossos pais, tá? Ó, tranquilo? Então, o legal é que eu consigo mudar o meu fenótipo. Eu pintei meu cabelo de loiro. Eu não sou loira, todo mundo sabe disso, mas eu pintei meu cabelo, a raiz preta crescendo aqui. Eu mudei o meu fenótipo. Vocês estão me vendo loira, mas eu não sou. E o meu genótipo, eu não posso mudar. Por mais que eu pinte, as minhas filhas não vão ser loiras porque eu pintei meu cabelo de loiro, né? O genótipo a gente muda. O fenótipo, não. É bem legal quando a gente pensa nisso, por exemplo, 2 irmãos gêmeos idênticos, um é criado pelo pai e aí malha todo dia, alimentação saudável, tudo, e toma suplemento, e o outro criado pela mãe, só come besteira, assiste televisão o dia inteiro. São gêmeos idênticos, ou seja, o que eles vão ter de igual? O genótipo ou o fenótipo? O fenótipo. O genótipo vai ser igual. O que eles têm de igual? Genótipo, a carga genética. Mas aí Professor, Oi. o que dá para mudar é qual? O fenótipo. O fenótipo dá para mudar, Fenótipo mas e o é que isso que fica você não dá para mudar é o visualiza. genótipo. O que não dá para mudar é o genótipo. Tá? Então, tá bom. Por enquanto, os geneticistas estão tentando mudar o seu A genótipo. gente Viu? ainda vai chegar lá, né? Vai. Por exemplo, a pessoa tem uma doença, eles querem introduzir, por exemplo, tem um problema lá numa base, não consegue produzir uma substância. Aí eles querem colocar um gene de uma pessoa saudável lá, para que a pessoa comece a produzir aquela substância. Então, eles estão tentando mudar o genótipo. Mas por Professora, enquanto... Oi. e quando uma pessoa tem deficiência? Quando tem uma deficiência? Então, também, eles estão tentando. Porque, por exemplo, uma deficiência... esses dias eu vi, mas não foi mudando o genótipo. Por exemplo, uma deficiência na locomoção. Eles podem tentar, aí é o sistema nervoso que não manda informação, aí eles querem tentar mudar ali o gene para fazer com que comece a mandar aquela informação normalmente. Então, é o que eles estão tentando, é o que eles querem, né? Futuramente, quem sabe. Então tá, gente, vamos para o nosso próximo ratinho. Este rato, qual é o genótipo, fenótipo primeiro? Fenótipo. Dominante ou recessivo? Qual a cor desse rato? Que pergunta difícil, né? Parecendo que eu tô dando aula para a primeira série. Qual a cor do rato, gente? Cinza, dominante. Dominante. Isso aí. Então, o pelo dele é cinza. Quando eu falar de fenótipo, eu tô falando da cor, da característica, do formato. Não esqueçam. E qual o genótipo desse rato? Agora eu quero ver se vocês vão acertar. 2 Cs maiúsculos. Tem certeza? Absoluto. Ele não pode ser ter maiúsculo. Oi? Acho que não, tá errado. Calma. Pensem. Acho que é um maiúsculo e um minúsculo. Na verdade, eu não posso afirmar que nenhum dos dois estão certos. Pode ser que o Pedro esteja certo e seja 2 maiúsculos. Pode ser que a Jordana esteja certa, seja um maiúsculo e um minúsculo.
Só dá para me saber se eu fizer algum teste, tá? Então, qual genótipo? Pode ser Czão, Czão ou Czão, Czinho. Você nunca deve afirmar que é sem ter certeza. Entendeu, Pedro? Não é que você está errado. Ele é Czão, mas ele pode ser Czão, Czão ou ele pode ser Czão, Czinho. Tem casos que eu posso afirmar com certeza. Então, sabendo que os progenitores, né, os pais, são ambos heterozigóticos, então esse daqui é Czão, Czinho, esse é Czão, Czinho. Qual é a probabilidade de nascerem filhotes castanhos? De 4, quantos podem ser castanhos? É o mesmo exemplo Dois. da florzinha roxa. Acho que 2. 3. Castanho não, castanho é recessivo, desculpa. Olha eu falando besteira aqui. Castanho é recessivo, quantos? 1. E cinzenta? Cinzenta? 3. Isso aí. Aí, o que a gente faz lá na genética? Ó, fazendo o cruzamento aqui, né? Czão, Czinho, Czão, Czinho, Czão, 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 Czinho, Czão. Aqui você tem que sempre pôr o dominante primeiro. Que raiva quando eu pego uns slides pronto da internet que vem errado. Tava tão bonitinho que eu não vi. Então, vai ser 1 castanho para 3 cinzentos. Tá? O que a gente fala? A gente pode usar a porcentagem. 100 dividido por 4 não dá 25? Então, cada quadradinho desse vale 25. Então, 25% castanho, 25, 25, 25, 75% cinzento. Ou posso usar fração. 1/4, 1 num total de 4 castanho, 3/4 cinzentos, tá? Esquenta com isso não, a gente vai ver isso aqui depois de novo com mais calma. Agora, se os dois, esse daqui, os dois são homozigotos, ó, esse aqui é Czão, Czão, esse aqui é Czinho, Czinho. Tem chance de nascer castanho? Tem. Esse aqui é Czão, Czão e esse aqui é Czinho, Czinho. Tem chance de nascer castanho? Não. Ah, não. Não tem. Tem. Não tem. Por que não? O que vai nascer aqui? Tudo Czão, Czinho, Czão, Czinho, Czão, Czinho, Czão, Czinho. Todos vão ser Czão, Czinho. 100% cinzento. Tá vendo? Então, pode ser que você, por exemplo, você tem o olho escuro, aí você casa com um rapaz lindo dos olhos azuis, você pensa, ai, meus filhos vão nascer todos com os olhos azuis porque vai puxar o pai. Aí você é totalmente dominante, não tem jeito de passar essa característica. Pode ser que seus netos nasçam, mas os filhos vai ser meio difícil. Apesar de que a gente fala assim, mas a cor do olho é mais complexa que isso. Agora aqui, os dois são castanhos. Tem chance de nascer cinzento? Não. Não. Por que não? Para ser cinzento tem que ter? Czão. Tem que ter pelo menos um Czão. Como eles são castanhos, eles são todos Czinhos, o slide travou. Ai, foi. Ele vai nascer totalmente castanho, Czinho, Czinho. Vocês viram que não é tão difícil assim? O povo fala que genética é um bicho de 7 cabeças, mas não é tão difícil assim. Aí a gente vai depois, onde não vai dar tempo, falar sobre outras características. Faltam 2 minutos. E nesses 2 minutos eu quero saber. E aí? Aprenderam? Ah, é complicado. Aprendemos. É complicado?